Eu sou o pastor Vinícius, da Igreja Palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vou deixar aqui a mensagem que está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 2, a partir do verso 23, onde está escrito assim: Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, Jesus estava em Jerusalém, a época da Páscoa, essa que era uma das 3 grandes festas anuais que havia ali em Jerusalém, onde se comemorava a libertação do povo de Israel da terra do Egito. E Jesus ali operou vários sinais, e muitas pessoas creram no seu nome, por causa dos sinais que ele operou. Como, por exemplo, quando as pessoas, hoje em dia, elas presenciam libertação de pessoas que estão possessas de demônio, quando elas presenciam pessoas sendo curadas, quando elas presenciam pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e outros mais sinais que Deus manifesta. Então, naquele momento, elas creem, onde elas contemplam ali as maravilhas de Deus, o manifestar de Deus. Elas ficam impactadas naquele momento. Só que o verso 24 fala que Jesus não confiava nessas pessoas. Por quê? Porque ele sabia muito bem que elas estavam crendo nele pelos sinais que elas estavam vendo ele operar, e não era uma fé de todo o coração, uma fé para a salvação, uma fé verdadeira, era uma fé superficial, não uma fé de raiz. Nós precisamos de prestar atenção nisso, porque isso é antigo. Na época de Cristo, muitas pessoas seguiam a ele, por exemplo, não pelos sinais, mas para comerem, para se alimentarem. Então isso é antigo. Como hoje, por exemplo, tem pessoas que seguem o Senhor por causa de revelação, profecia, manifestação, mas não por uma obediência à sua palavra. E muitas delas nem gostam de palavra. E eu costumo dizer que a pessoa que não gosta da palavra de Deus não gosta de Deus. Outra coisa, gostar da palavra não é ouvir de qualquer maneira, não. É ouvir com o coração, é crer. O problema é que muitas pessoas acostumaram, como essas pessoas na época de Cristo aqui, só criam nele por causa dos sinais que ele estava operando. É lógico que os sinais são importantes, né? Quando eles se manifestam, eles trazem avivamento. Com certeza, a finalidade dos sinais é para também as pessoas crerem no Senhor. Só que, se as pessoas não obedecerem, não tiverem uma fé verdadeira, enraizada, aprofundada na palavra, elas esquecem dos sinais que o Senhor operou. Assim como o povo de Israel, quando saiu ali do Egito, Deus abriu o mar vermelho e não demorou muito para o povo começar a murmurar. A história mostra isso. Então tem pessoa que só crê no Senhor momentaneamente. É um crer passageiro, não profundo. E a fé, para ser salvadora, ela precisa de ser profunda, ela precisa de ter raiz. Nós precisamos de seguir a Cristo porque Ele deu a sua vida por nós. E não por aquilo que Ele vai fazer, mas sim por aquilo que Ele já fez. Quem segue assim é discípulo, quem não segue assim não é. E o verso 25 diz assim: E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Quer dizer, o Senhor conhece a natureza do homem. Ele sabe que nós temos uma tendência a termos uma fé curta, uma fé que só corresponde quando é beneficiada. Só que, se isso está na Bíblia, é para que nós não cometamos certamente esse erro. Ele conhece a gente, ele sabe sobre a vida da pessoa que segue a Ele apenas por benefícios que ela vai receber. E não é isso que Ele quer. Nós precisamos de seguir o Senhor pelo que Ele é, por meio de Sua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como está lá no Salmo 119, 105. Caso você tenha andado atrás apenas de revelações, profecias, essas coisas acontecem quando Deus tem que manifestar o seu poder para falar conosco. Uma vez que nós estejamos obedecendo a Ele, Ele manifesta.
Talvez você está seguindo o Senhor com a motivação errada, com uma fé defeituosa. Você precisa de seguir o Senhor pelo que Ele já fez. E o que Ele tiver de manifestar a você, falar a você, revelar a você, em meio à caminhada Ele vai fazer. Mas não cometa o erro que cometeram as pessoas da época de Cristo, crendo nele apenas pelos sinais que ele estava fazendo. E por isso, ele não confiava nessas pessoas. Certamente o Senhor quer confiar em nós. Ele quer olhar para nós e ver que a nossa fé segue ele, mesmo ele não manifestando nada, por um dado momento. Que nós seguimos a ele pelo amor com que ele nos amou primeiro. Amém? Guarde essa mensagem no seu coração e sirva a Deus assim, crendo com essa fé, para que Ele te abençoe e te salve. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.